Olá, eu sou Juliana Fonseca. Se você é novo por aqui, esse é o canal Como Eu Me Tornei. Aqui a gente traz profissionais que contam suas histórias para te ajudar se você está no início de carreira, se você quer fazer uma transição, ou então se você é como eu, gosta de ouvir uma boa história. Aproveita e também já se inscreve no canal, porque isso ajuda o YouTube a divulgar nosso trabalho, mostrando que é um conteúdo relevante para cada vez mais pessoas. Aproveita e já dá seu like também, porque você sabe que o profissional de hoje é muito bom. E você sabe o que é que acontece com o ente querido seu depois que ele morre? Daniele Prata vai nos contar hoje tudo direitinho, com todos os detalhes. Obrigada, Dani, por ter aceitado Nada. nosso convite, por estar aqui hoje. Mas, por favor, se apresente para o pessoal. Olá, obrigada, Ju, pelo convite. Sou Daniele Prata, tenho 48 anos e sou tanatopraxista por amor. Eita, tanatopraxista. Eu tive que treinar para falar isso hoje, viu? Tanatopraxista. Agora eu quero que, antes de Dani nos contar todos os segredos, volte lá pequenininha, ensino médio, o que é que queria ser quando crescesse? Acredita, eu queria ser jogadora de vôlei. Ah, isso é grande. Eu sou alta, então é, eu desde pequena sempre me destaquei em tudo que eu fiz. E eu queria ser jogadora de vôlei. Então, na aula de educação física, que antigamente as escolas mantinham esse tipo de esporte, atenção e valia nota, eu me destaquei no vôlei. Então, eu queria ser jogadora de vôlei e eu nunca esqueço, eu queria ir para a Olimpíada de Atlanta. Já estava tudo certo na minha cabeça. Mas eu queria ser jogadora de vôlei. E aí, veio o vestibular? Ou não? Ou veio algum trabalho, algum Veio trampo? Quando é que acabou trabalhos. esse sonho de ser jogadora de vôlei e a gente teve que cair em outro mundo? Quando a realidade começou a bater na porta. Eu sempre fui muito, desde pequena, destemida. E eu botei na cabeça com 21 anos que eu queria sair de casa. E viajei, fui para fora do país, fui para Itália, fui para Argentina e Ainda minha família jogava não sabia. vôlei, ainda Não, não jogava. jogava vôlei mais. Minha família simplesmente não sabia, só E como sabia é quando eu que chegava no viaja local. e assim, do Neida? É, do Neida eu fui, ia, me jogava, conhecia alguém, ia, não tinha esse problema comigo. Então a realidade começou a bater na porta. Eu queria ser independente, então para ser independente você tem que fazer o quê? Trabalhar, né? E aí foi quando eu comecei a me internalizar e dizer assim, você quer fazer o quê? Foi aí que eu comecei, me ligava muito à internet. Meu primeiro emprego eu fui instrutora de informática. Mesmo. Por quê? Porque eu fiz um curso e nesse curso eu me destaquei, me chamaram para dar aula. Então esse foi o meu primeiro emprego. Eu falei, olha, eu posso fazer dinheiro com isso. Fui. Fiz um dinheiro, juntei dinheiro e fiz várias coisas, né? Na área de informática. Muita coisa eu sou autodidata. Isso, eu ia perguntar, como é que você aprendeu? Autodidata, a maioria das coisas que atualmente eu sei. E outras coisas foi mesmo nos cursos, né? Já trabalhei em hospitais com informática, trabalhei numa grande universidade pública de Salvador na parte de coordenação de informática, em Valença. Então, isso me trouxe me abriu muitas portas e muitos conhecimentos também. Que massa. E aí, quando é que terminou a informática? Você falou que passou um pouquinho pela fotografia, web design. Eu quero que você me conte tudo. Assim, a gente vai descobrindo com o decorrer da caminhada algumas paixões, né? Eu descobri um olhar diferenciado para fotografia. O web designer veio pelo visual mesmo. Eu acho que casa mesmo as coisas, né? Fotografia, web design, viagem, visão das coisas. Então, como eu falei que eu sou muito destemida, eu não faço somente uma coisa, eu mergulho. Então, é completamente fotografia. Fui fazer. Não fiz curso de web design, eu aprendi autodidata e depois tomei alguns cursos, entendeu? E fiz a minha formação. Começou a trabalhar como? Comecei a trabalhar com. Descobri uma pessoa, um grande amigo, né? O Tadeu. E Tadeu me inseriu no campo e me indicando pessoas. Quando eu vi, eu disse: Tadeu, para, que não tá dando Que mais, não tô dando massa. mais conta.
Tadeu é um amor, né, Tadeu gente? ele é um divisor de águas também na minha jornada. Isso aí eu posso te falar com propriedade. E aí você ainda faz um serviço de web designer, Eu cuido das coisas dele ainda, né? né? Dele e de algumas outras Redes pessoas. Eu tenho sociais. rede social, site, tudo. É Massa. porque, assim, às vezes um profissional, é, quando me procura, eu preciso tirar uma foto, aí eu, eu tiro. Aí eu preciso fazer um site, eu também faço. Então, às vezes, encontra tudo em mim. É bom e é ruim, né? É bom porque pro cliente, mas para mim, às vezes não é tão bom porque você tem um valor, você não tem um preço. E acaba que sai um pouco, né? Um valor não é tão bem agregado como você gostaria, porque acha que tá tudo ali, enfim, né? Então, Quebra um galho. O pessoal tá achando que, né? e hoje em dia com celular, todo mundo sabe fazer uma artezinha aqui e ali, os serviços caíram muito. Qual é o arroba, Dani? Se eu quiser entrar em contato com a Dani Web Designer, Bom, o, manda o lá arroba no. da Dani Web Designer é arroba EPA Design e Marketing. Vou Tudo deixar aqui juntinho. na descrição do vídeo. Deixa assim. E aí, como é que veio do nada? Quero fazer tanatopraxia. Como é que surgiu essa ideia, mulher? Primeiro descobri a tanatopraxia, esse nome não foi fácil. Eu, desde pequena, sempre tive uma relação com a morte bem pessoal. E alguns enterros que eu ia, eu me interessava não só pelo meu, mas pelo das outras salas. Então eu geralmente ia passear, olhando quem estava, gostava de ler. Quando morrer, gostava de saber por quê. Eu olhava toda, não é que eu gosto de ver a pessoa sofrer, não, não é. Não entendo, é a A curiosidade. curiosidade. E eu sentia uma paz muito grande. Sentia, não, eu sinto uma paz muito grande ainda na morte, né? Então, para mim, o cemitério é o melhor lugar do mundo. Calmo. É um lugar onde as pessoas, infelizmente, sofrem, mas tudo na vida tem um início, tem um meio, tem um fim. Então, eu sempre me interessei por assuntos ligados à morte. Foi quando eu perdi o meu avô. E meu avô teve Parkinson e a maneira como ele partiu foi um pouco sofrida. Meu avô era um homem que ele era da base aérea, esportista, militar, rígido, mas comigo ele nunca foi essa rigidez toda. Então eu era muito apegada a ele. E o processo de morte dele, devido a um mal de Parkinson, me aproximou bastante, mais ainda dele do que eu já era próxima, né? Teve os cuidados e tal, enfim. E veio o momento da partida dele. O momento da partida dele, vamos dizer que na minha família, eu tenho um pouquinho de cisma quando alguém adoece, porque eu sou sempre a última pessoa a ver. Eu perdi uma tia, a última pessoa a estar com ela a ver fui eu. Perdi uma avó uma semana depois, que foi a mãe dela. E depois, 2 anos depois, o meu avô faleceu, devido às complicações do Parkinson. E eu estava com ele, um dia antes dele morrer. E ele não lembrava de todo mundo, mas ele lembrava de mim. E algumas coisas aconteceram antes dele morrer, que às vezes eu conto e ninguém acredita, né? Quando na noite que antecedeu o falecimento dele, eu deitei na caminha que tinha do lado e dormi. Eu acordei no meio da noite, tinha um homem parado, exatamente com um jaleco branco como o meu. Quando ele viu que eu acordei, ele olhou para trás, sorriu e voltou. E eu disse, é um enfermeiro, né? Ele sempre vem durante a noite ver o paciente. Bom, amanheceu o dia, quando o enfermeiro veio e fez, opa, seu Dagoberto, porque ele vinha falando o nome da pessoa. Tudo bem? Eu fiz assim, que bom que você voltou, né? Eu lhe vi mais cedo. Aí ele fez, mas ninguém teve aqui. Eu fiz, ninguém? Ele fez,
Não, a noite toda ele pegou o caderno que tem quando a pessoa vai no quarto, ela anota que vai, que o que fez e tal. Não, ninguém teve aqui. Eu guardei isso pra mim. No ato do falecimento do meu avô, minha tia me passou e eu vi todo o processo que ela, hoje com o celular, com tudo, você fica, né? Você é capaz de estar nos lugares sem precisar estar lá, então me favoreceu. No ato do falecimento dele, ele estava bem lúcido. Eu dizia, descansa, vovô, descansa. Ele fazia assim com a cabeça. E a pressão só descendo, descendo. E eu numa tranquilidade muito grande em relação a isso. Quando meu avô faleceu, nós optamos pela cremação. E minha tia, separadamente, contratou o serviço funerário. Ornamentaram ele. Levaram quando eu cheguei no cemitério. Eu olhei ele, estava com a roupa que ela escolheu. E devido a isso, eu comecei a ver na roupa uma mancha redonda. Ele usava uma sonda para alimentação. Eu disse, titia, tá vazando aqui, não era para estar vazando. Eu não sabia. Eu levantei a roupa dele e no orifício eu botei a flor que estava ornamentando. Porque estava feio vazando. E estava vazando o líquido da alimentação. Meu avô tinha apenas algumas horas que tinha falecido. Aí eu, poxa, tá vazando. Hoje eu não teria essa mesma postura. Pronto, teve o ato, eu vendo lá, eu olhando ele, vi que tinha algumas coisas erradas, a boquinha tava de uma maneira torta, eu digo, a boca de vovô não é assim. Observando, a boca bem, entrou bastante, eu disse, deve ser assim. Bom, o vovô foi cremado, eu resolvi pesquisar o porquê dessa minha fixação pela morte. E isso é mais comum do que você imagina. As pessoas não falam porque às vezes causam um certo estranhamento. Falei, será que essa é a minha vocação? É a pergunta que eu me fiz. Aí pensei, meu Deus, eu vou ter que largar tudo. Largar o web design, largar a fotografia, para poder cuidar disso. Então, quem cuida disso? Aí eu fui pesquisar. Foi quando veio o nome, tanatopraxia. E aí eu disse, poxa, onde fazer esse curso de tanatopraxia? Foi aí que em pesquisa, o meu professor, o meu mentor, Antônio Gisleângelo, apareceu. Ele ia ministrar um curso aqui em Salvador. Eu disse, é minha oportunidade, né? Minha oportunidade de aprender tanatopraxia. Aí fui estudar o que é a tanatopraxia. A tanatopraxia é a arte de você fazer uns procedimentos, né? Para cuidar daquele cadáver, para você entregar à família. Quando você recebe aquele corpo do seu ente querido, do seu amigo, seja lá o que for, você não sabe o que é que ele passa para poder estar naquele estágio, né? Porque o corpo, o procedimento que se faz, um corpo é diferente do outro. Porque uma pessoa que morre de um problema, exemplo, hepático, não pode ser tratada da mesma maneira da pessoa que teve um infarto ou da pessoa que teve uma causa natural. Então, você não sabe o que é que ela passou para estar ali. Então, eu achei isso fascinante. E fiz o curso. E o que me chamou a atenção, Antônio Gisleângelo, tratar. Ele não tratava só do corpo, ele tratava do respeito. Ele tratava do respeito com nós profissionais da área. Quanto tempo esse curso? O curso de tanatopraxia, esse curso de tanatopraxia durou 5 dias. É um dia de aula teórica e 4 dias de aula. Eita! No primeiro dia de aula prática, você já vê quem vai trabalhar e quem não vai. Porque assim, você acredita que tem gente que se matricula e quando você fala que você vai pegar em cadáver, ela faz... E no primeiro dia de aula prática é impressionante que as pessoas ainda ficam, meu Deus, um cadáver. Né? Ai, um cadáver agora? Não, e agora que tem que trabalhar. Você não se inscreveu no curso? Vambora. Não viu no Google primeiro o que era, não? Acredite. Eu acredito. Acredite. E aí, eu achei o nome dele, teve a aula teórica, né, que tem todo o produto, tem toda uma regra, tem toda uma
uma legislação, tem todo um produto para cada tipo de coisa, um produto para cada tipo de situação, né? Aí você vai aprendendo com o tempo que são várias marcas de produto. Ah, não é só formol que usa, não, que na O minha formol cabeça é era só o proibido. Ah, é? Formol não se Mulher. usa, o formol, porque justamente agente químico que tanto é ruim para quem está fazendo o serviço, quanto é ruim para o ambiente, né? O meio ambiente. E usa o que, então? A solução formaldeída, que já é a solução diluída, não é aquela bruta do formol, Sim, né? sim. Então, o formol, ele é proibido ser usado. Não se vende, e não se compra, e não se usa. Ai, meu Deus. Aí, por exemplo, um cadáver que faleceu de tiro vai ser tratado de forma diferente de quem faleceu de uma doença? Completamente Ah, diferente. é? Até porque esse cadáver que faleceu de tiro, ele vem do IML. Então, Sim. quando ele vem do IML, é feito a necropsia. É um corpo necropsiado. O que é um corpo necropsiado? Ele morreu de tiro, mas é preciso saber a causa-morte, porque tem um laudo que tem que ser especificado isso. E existe também, ele pode morrer não só de tiro, pode morrer na rua, que também vai para o IML, que tem que descobrir a causa-morte. Então, ele vem necropsiado. Então, o tratamento de um corpo necropsiado é diferente de um corpo Por de quê? causa Porque ele já vem natural. todo rasgado, vem todo. Bem grosseiramente, Não, assim. você tem que perguntar assim, porque é dessa maneira que a A gente vai gente vai entendendo, entender. né? Isso. O corpo necropsiado, ele vem aberto, tá? Ele é aberto, que faz uma abertura que vem daqui até aqui. São vários tipos de incisões que é feita no IML, tá? A mais comum é em Y, grossamente falando, para você entender. Que abre aqui e aqui. E aí, abre, por exemplo, tiro. Aí tem que fazer a contagem de quantos furos tem, se o furo tem saída, né? A direção, o trajeto, aí qual o órgão atingiu, para depois se saber a causa-morte. Se não foi tiro, foi envenenamento, ou foi alguma morte que aconteceu uma parada cardíaca na rua, Sim. aí tem que olhar órgão por órgão para saber se não foi somente infarto. Então o órgão é retirado, é olhado, né? Se um exemplo, o fígado, se o fígado tem algumas manchinhas de envenenamento, o coração, ele é aberto, abre para ver se tem algum coágulo, infarto, e vários outros tipos de coisa que acontece de doença, né? O corpo tá verde, às vezes alguma coisa no pâncreas, mas aí depende, né, do tipo de morte. E lá no ML eles já colocam algum produto já para Não, retardar? não, não, É não, não, mesmo? não. O IML, ele fez um exemplo, ele fez essa necropsia no corpo, desse corpo necropsiado, ele fecha, põe na geladeira, espera tirar e manda pra gente. Vale ressaltar que a regulamentação da tanatopraxia seja feita num cadáver, hoje só é regulamentada se ela for viajar, se ela for para um município distante, se ela for passar alguns dias fora, até por segurança, né? Vou fazer uma viagem aérea, né? Se for uma terrestre de longa distância, é obrigatório fazer a tanatopraxia. E é? A conservação do cadáver, aplicando técnicas, né, de produtos para que dure esse corpo, para que tire toda né, as impurezas, vamos dizer assim, falando grossamente falando, as impurezas, as bactérias, etc. Então, é todo um procedimento que é feito. Dura quanto tempo esse procedimento? Depende. Isso depende, por exemplo, do tempo de viagem, depende para onde vai. E aí tem um produto específico para cada situação. Né? Quanto maior a numeração do produto, é maior a concentração da solução para aquele corpo durar mais tempo. Durar mais tempo, não só o produto, mas técnicas de embalsamamento, né? Para que aquele corpo não vaze, para que aquele corpo não entre em estado de putrefação. Porque quando a gente morre, na mesma hora que a gente morre, a gente já começa a apodrecer. Vamos falar, né? A gente já começa a entrar em decomposição. Depois dos 30, acho que já começa a entrar, né? É brincadeira. É verdade, não. E outra, a gente, o processo de entrar em decomposição é de dentro para fora, não é de fora para dentro. A gente começa de dentro para fora. Você falou que hoje em dia você teria outra postura com relação à questão do seu avô lá, que você colocou uma flor. Por quê? Tá errado? Você não colocaria flor? Não. Como assim? Por quê? Não porque
aquele corpo. A minha tia, eu não sei se ela não se recorda mesmo, ou tem medo de me dizer. Ela deve ter, porque ela deve ter contratado, sim, porque o meu avô, no falecimento dele, todas as despesas são pagas pela base aérea. Eles dão essa ajuda. E eu perguntei à minha tia, fez o tanato dele depois. Ela, eu não me lembro, eu não sei. Olha só. O mínimo que tinha que ser feito era aquela abertura onde passava a sonda de alimentação dele, era ter sido fechada. Tá? Sim. O mínimo. Aquilo vazando, meu avô já com horas de morto, a gente que estava ali corria risco. Tá? Todos nós ali corríamos risco. Contaminação, Pegar bactéria. E fora isso, é o trauma que a pessoa fica. E tá vendo? Quer dizer, você já tá enlutada. Você vê o seu parente naquele estágio e naquela situação. Eu já soube de situações em que o corpo tava já com mau cheiro. Você pagou o tanatopraxia? Paguei. Não foi feito o tanatopraxia, porque a tanatopraxia, quando é feita e muito bem feita, o corpo é conservado. Então, a minha tia disse que não lembra, mas meu avô foi cremado. Eu, hoje em dia, se visse essa situação novamente, eu iria parar tudo, tirar foto, filmar, ia chamar a funerária e ia meter um belo de um processo. Porque eu paguei e não tive o meu serviço. Lembra que eu falei da boca do meu avô, que estava estranha? A boca foi mal colada, hoje eu posso falar. cola a boca, é? Peraí. Vamos lá. Chegou um corpo lá, o que é que se faz? Vamos lá, vamos dizer assim, ele morreu de morte natural. Sim. A família vai velar ele, vai enterrar no final da tarde, no outro dia. Ela pagou a tanatopraxia para ser feita, porque vai receber parentes. Talvez enterre até 48 horas, não 24 horas. Mas ele já morreu, tem que lembrar que ele já morreu 24 horas atrás, quase, ou 12 horas atrás. Então já está num estágio já de... já começou o seu estágio de decomposição, rigidez cadavérica, etc. Recebi o corpo, ou do hospital, vamos lá dizendo, seu João faleceu no hospital de morte natural. O que é que a gente faz? Primeiramente, a gente recebe aquele corpo do hospital, se ele vier de fralda. Olha, por isso que dizem, viu, gente? Você nasce pelado e morre pelado. Chega no hospital, chega na mesa da gente, a gente tira as fraldas que sempre vem, tira do saco cadavérico, porque a funerária, ou ela traz na urna de remoção, ou traz também na urna que ele vai ser já enterrado, né? Então, a maioria das vezes vem na urna para ser enterrado. Por quê? Porque já sai da gente pronto, já vai para a família. Aí esse corpo chega, a gente põe na nossa mesa, tira toda a fralda, se tiver pano, lençol, tira. Primeiramente, a gente faz... Aí o cliente pagou, no caso a família pagou a tanatopraxia, que ele vai ser enterrado talvez em 48 horas. Então, a gente faz processo de troca de fluido. A gente procura uma artéria, ou a carótida, ou a artéria femoral, depende da causa-morte desse corpo, depende do estado dele. Então a gente faz a troca do fluido. O que é a troca do fluido? A gente vai tirar o sangue e colocar o fluido. O fluido é essa solução que eu falei a você, que é para poder conservar o corpo e tirar bactérias e etc. Pronto, tá, aquele sangue sai. Pronto, depois de que a gente fez isso... Cola a boca. Ela tá louca querendo chegar na cola a boca. A gente faz, depois que a gente fez a incisão, vamos dizer assim, fez a incisão aqui na carótida. Então a gente sutura o local que a gente foi feito, né? Trocou o fluido, colocou o líquido dentro. E aí a gente, depois que faz isso, sutura, a gente faz a aspiração desse cadáver. Sabe o que é essa aspiração? Pronto. A cara dela.
Não me vejo trabalhando com isso nunca. O que é aspiração? Aspiração, a gente recebe vamos dizer assim, uma ferramenta chamada vara trocarte, que a gente insere no abdômen. Essa vara, ela vai sugar todo o fluido que depois que a gente fez essa troca, sempre vai para a cavidade. Ali alguma coisa. E até fluido corpóreo mesmo, de dentro do corpo. Sim. Né? A gente faz primeira aspiração para cima, vai perfurando, vai sugando tudo. É assustador, né, gente? Mas a gente quer estar na praxis, a gente é nossa profissão, é nosso dever, né, fazer isso. A gente faz a aspiração, depois faz a aspiração para baixo, suga tudo isso aí nessa vara trocarte. Deixa eu te falar, eu sempre tive medo em minha vida de ser enterrada morta. Agora eu não tenho mais, né? Porque depois disso aí, Minha eu já filha... já morreu. Olha, uma coisa é certa, ninguém sobrevive. Não, já foi, já passou meu medo. Passou seu medo? Já passou meu medo. E olha, uma curiosidade, o tanatopraxista, ele não quer passar pelo procedimento. Né? Imagina. Eu mesmo, é por questão religiosa, eu não posso ser cremada, né? Eu não posso. Eu sou candomblessista e minha religião, eu tenho que passar por certas coisas antes, e depois meu corpo tem que estar ali. Por quê? Do pó vim, ao pó retornarei. Então, meu corpo tem que estar ali. Tem que ir para ali para decompor. Peguei aquele corpo, fiz a aspiração, né? Troquei o fluido, fiz a aspiração, dei um banho nele. Lixado. Fica cheirosinho. Ô, gente. Maquiado. Taraná. Sabe? Lavar o cabelo bastante, porque o rosto e mão é o lugar que o ente querido mais pega. Então. Aqui, né? Bom, eu não beijaria. Agora, se eu fizer o corpo ou um dos meus colegas, pode beijar. Mas pode? A gente garante a asepsia e a higienização. Não recomendamos. E aquilo ali está em estágio, já está em decomposição, pele e tudo. Não é recomendado. Não pegue, não beije. Ou, feito ou não a tanatopraxia e a higienização, tá? Ou por mim ou por ninguém. Não faça isso, não beije. Então, assim, faz a higienização, deu aquele banho nele. A família manda a roupa. Sim. Vamos lá. Aí você falou da roupa. Mas a roupa é cortada por trás. Vamos lá. Por que se corta a roupa atrás? Nem todos os casos são casos de cortar a roupa atrás. Quando uma pessoa morre, ela entra, um dos primeiros estágios é o enrijecimento cadavérico. Sim. A pessoa fica rígida. Então... E peida também. Ou não necessariamente? Não necessariamente. Para descontrair um pouquinho. Para descontrair esse peso, né? Não necessariamente. Eu até hoje não peguei nenhum que fizesse isso. Foi? Até porque a gente não sai apertando o cadáver. Tá? Porque quando a pessoa morre, ela relaxa, então fica... Realmente pode acontecer, né? Algumas situações, né? Mas assim, se sair é porque já estava para sair, não é porque o corpo, né? Mas também depende do estado, do tempo de decomposição do corpo, que às vezes o corpo se pode só expulsa, produzir, né? Exatamente, porque assim, uma mulher grávida, por exemplo, se ela veio com feto na barriga, ela morreu grávida, ela é enterrada grávida, a gente não faz parto de morto. Então, com o tempo, com a decomposição, esse feto ele é expulso naturalmente. O corpo está em decomposição, então, porque você tem os estágios, né? E um dos estágios é o gigantismo, então imagine. Então, o próprio gás elimina aquele feto da barriga. É mesmo? Então, se tá na barriga, vai na barriga. Se veio fora da barriga, vai fora da barriga. Volta pra roupa. Volta pra roupa. Então tá. Por que a gente corta a roupa? Porque esse corpo tá num enrijecimento cadavérico tão grande. Dá trabalho, né? Pra vestir, não consegue. Então a gente corta atrás. Fecha só na frente, não precisa estar movimentando esse cadáver. O povo não reclama, né? Deve estragar minha roupa e tal. Estragar o quê, gente? A gente já nasce, já vai se estragando. Não vai enterrar, né? De qualquer jeito. Né? Mas a gente tem um respeito. Né? Sim, eu falo que a gente tem um respeito, a gente está na praxista, eu tô falando de mim e tô falando de poucas pessoas que eu conheço da área. A gente tem um respeito, né? Eu tenho um respeito pelaquela pessoa, porque quando chega um cadáver para mim, aquela pessoa tem uma história e tem gente que ama.
E tem gente sofrendo pelo aquele cadáver. O mínimo que eu tenho que dar para essa pessoa é dignidade e respeito, Sim. né? Mesmo que eu rasgue a roupinha dele, ou rasgue uma calça para colocar, que também é rasgada para colocar, dependendo do estágio, né? Se dá para colocar calça, a gente coloca também. A gente vai fazer o melhor. Porque, imagine, é o seu trabalho que aquela família é a última coisa que vai ver. Por que não fazer tão perfeito e tão bem feito? Sim. Né? Então, aquela pessoa tem uma história, aquela pessoa tem uma família, aquela pessoa tem uma vida, aquela pessoa tem um legado. Eu não tô falando de bem, eu tô falando de ser, não de ter. Então, é esse respeito que eu, Daniele, como tanatopraxista, eu dou a todas as pessoas que vão para minha mesa. Tá? Pro Estado, quando você morre, você deixa de ser uma pessoa. Mas para mim, você ainda é uma pessoa. Exatamente. Até o momento, porque alguém chora, alguém vai chorar, alguém vai sofrer por muito tempo. Então, a gente aprendeu a dar dignidade a essas pessoas, a tanto a família quanto a memória daquela pessoa que se foi. E você trouxe um material aqui pra gente de trabalho, Dani? É. Ai, Deus. Vamos lá. Esse aqui é o óculos, né? Esse óculos de proteção. Por que a gente usa esse óculos de proteção? Esse óculos de proteção a gente usa justamente por... Como a gente faz trabalho de aspiração, né? Fluidos, pode voar alguma coisa. Então, o olho, ele vai estar, o quê? Protegido. Né? Então, a gente coloca isso aqui, você vê que ele é lateralmente, né? Ele é bem vedado, então você coloca ele. Então, você está protegido de voar algum objeto, de voar produto, né? Sangue. Sim, por que não? Né? Então, o óculos, ele dá essa proteção. Tem esse avental também de PVC, que a gente chama o tal do avental do açougueiro, tá? Esse avental a gente coloca na frente aqui, né? Desse jaleco, a gente coloca esse avental, ou de uma blusa, né? Acontece. Eu gosto de usar o meu jaleco. A gente coloca aqui para não se sujar, né? A gente faz, a gente recebe o cadáver, faz a troca, né? Dá o banho, então a gente não se molha, não se suja, né? Não se suja de sangue, não se suja de produto. Então a roupa, a gente fica próximo pro próximo, né? A gente fica pronto pro próximo corpo que vem. E tem também, dentre a máscara que a gente usa, a máscara de proteção que é obrigatória, a touca que é obrigatória. Então são equipamentos obrigatórios, né? Esse daqui, veja só, gente, a gente quando trabalha com a morte, antigamente eu ganhava presente, tá? Dani, comprei uma roupa pra você. Agora não, isso aqui um tio me deu. Pensa que eu fiquei feliz demais. Isso aqui serve para alguns corpos em estágios de decomposição. Então, chega com odor um pouco maior, a gente usa. Ou um produto caiu no chão, porque esse produto caiu no chão, Ave Maria. Então, a gente se protege com essa máscara aqui. A outra não dá conta, não. Tem que ser essa aqui, né? Que ela acaba filtrando o ar que a gente respira. Então, é o meu objeto de trabalho, dentre outros, né? Mas esses aqui são os principais, né? Tem a luva cirúrgica, tem o mangote, caso eu tenha que usar um mangote. O que é o mangote? Eu tenho um mangote de plástico que é o que? É apenas uma manga. Sim. Né? Que é para você não estar molhando a roupa, nem a pele, entrando em contato com algum produto, ou sangue, ou alguma coisa, entendeu? Do cadáver. Então a gente usa. Então são coisas que a gente usa diariamente. E a bota, né? A galocha, também, justamente para não cair. Imagina, você tá com bisturi, que você usa um bisturi no processo, e o bisturi cai no seu pé. Você tá com um sapato que não é apropriado. Então você tem um corte, então não pode acontecer. Então a gente usa galocha, até porque produto cai no chão, fluidos, alguma sujeira, água. Então a gente tem que manter sempre a nossa, vamos dizer, a nossa higiene, a nossa segurança, né? Não é só cuidar de um corpo, não, existe muita coisa por trás. É uma história engraçada no meu primeiro cadáver. E eu nunca tive medo de cadáver.
E aí, quando você vai aplicando o fluido, né? A troca de fluido, quando você vai aplicando, você tem que massagear o cadáver. Pra quê? Pra que esse produto se espalhe melhor, né? Enfim. Ninguém me avisou. Esse corpo já estava enrijecido. Se eu fizesse aquele movimento, ia acontecer aquilo. Me deram o braço do cadáver pra eu estar massageando, né? Na hora do fluido e tal. Não era trollagem, não. Não era não, Tem mulher. que massagear mesmo. Tem. No rosto, tudo, perna. Tem que, para poder o fluido circular de uma maneira melhor. Você vê a diferença. Eu fiquei com o braço. Ele estava um pouco enrijecido, né? Ó, gente, é mito, viu? De que quebra braço, essas coisas do cadáver, não. Um jeitinho, você consegue mover. Eu aprendi que se você tiver um secador e você colocar na parte que está enrijecida, ela dá uma amolecida, tá? Vamos lá. Olha o assunto, gente, pelo amor de Deus, vamos lá. E ninguém me avisou. Aí fizeram assim, Dani, massageia aí o braço aí. Eu digo, vamos lá, vamos massagear. Ele tava assim. Eu massageando e tentando amolecer as juntas dele aqui do braço, eu fiz assim. Quando eu fiz assim, só que eu peguei na mão aqui, ó. Quando eu fiz assim, ninguém me contou que a mão ele aperta. Ah! Pense no susto. Agora, eu, para não deixar barato, tomei aquele pavor, pânico na hora e guardei, engoli. Pra ninguém dizer, olha, tomou um susto aí e tal. Pense que eu tomei um susto. Porque assim, quando você Imagina. tem um cadáver que ele tá com apertou enrijecimento, cadáver... forte. Não, mas não é pé forte, não. Quando você faz esse movimento de abrir, ele fecha a mão. Quando você volta à posição que tava, ele volta pro relaxar, pra parte que ele tava. Então, quando você estira, ele aperta. Eu tomei um susto tão grande e eu fiquei quieta. Claro. E nesse desafio, nesse desafio, eu disse, eu vou receber outro cadáver. Foi de uma criança. Eita. Foi meu segundo corpo, foi de uma criança. Eu fiz, será que vai fazer a mesma coisa? Como tava, nem todo mundo tava com coragem, que era um curso de pegar na criança, eu tava, não tava nem aí, peguei, eu tenho filha, tá? Mas não era minha filha, era um trabalho. Ali não era minha filha, ali era um trabalho. Eu digo, eu vou fazer aqui. Será que vai? Fez. Eu aprendi sozinha, que é normal. Mas pense, eu já ouvi história de já acontecer isso com pessoas e as pessoas saírem correndo. Desmaiar. Eu ia desmaiar. Mas não tem nada sobrenatural, tá, gente? Eu nunca vi, nunca sonhei com nenhum cadáver que eu fiz, nada, não existe. Quem dizer que, tem não. Tem que dar uma desligada, né? Trabalho. É trabalho, gente, eu consigo fazer isso. Não me Alguém pergunte tem como, que mas eu fazer, consigo. né? Que bom que seja a pessoa que gosta do que tá fazendo. Com toda certeza. Desafios, Dani. Muitos desafios. Dentre eles, às vezes, você achar pessoas que dizem que fazem, acontecem, são boas na área e não são. Então... imagino. eu acho o maior desafio é esse, a enganação das pessoas, sabe? Porque você sonha com aquilo e você encontra no seu caminho alguém que diz que vai fazer acontecer e você descobre depois que não faz. É bem complicado isso. Então, é o desafio da área. E o outro que eu também acho é... Vamos dizer que a política de muitas funerárias num país... A política de... Eu vou entrar numa coisa que é meio... Vamos dizer que grupos e grupos de discussão. É a tal da política do eu faço dessa maneira. Né? Eu tô acostumada há muitos anos a fazer dessa forma. E nem sempre essa maneira é a maneira correta. É a maneira digna. Então é o desafio que você tem que aprender e fazer o seu. E a se juntar com pessoas que têm o mesmo pensamento e propósito que você. É difícil. Mas você acha. Mas a parte mais difícil é essa parte da enganação, das pessoas estarem usando isso para ganhar dinheiro, né? Não pensar que aquilo ali é uma pessoa, né? Tem toda uma história ali. É muito complicado, isso é muito complexo, mas não pensam não. Complicado.
Pra quem quer começar, poxa, gostei disso aí, viu? Vi esse podcast, tô pensando em fazer tanato. O que é que você indica? Olha só, eu indico, sem sombra de dúvidas, Antônio Gisleângelo. Eu trouxe essa apostila porque foi a primeira apostila, meu primeiro contato, meu primeiro papel. Foi esse aqui. A arte de cuidar do amor de alguém. Gostei. E ele me ensinou tudo o que eu sei, entendeu? Ele me ensinou, ele foi o responsável por Daniele tanatopraxista. Foi ele. E eu me identifiquei porque ele não é somente um professor, um instrutor de tanatopraxia. Ele é humano. Ele não pensa no que ele vai ganhar com isso. Ele pensa no que ele vai passar com isso e deixar de legado com isso. Então, isso, pra mim, casou, entendeu? Então, pra uma pessoa que hoje quer, assim, entrar, fazer um curso de tanatopraxia, eu indico esse cara aqui. Você falou que ele mora no Ceará, né? Mora. Aí, mas ele... Vou deixar aqui as redes sociais dele também. Por favor, por favor. Pra quem quiser, deixar a sua também, né? Claro. Quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida. A gente tem curso agora em março. Março de 2025. Isso, porque eu não posso nem falar a data, nem o local ainda, Sim. mas vocês vão saber, entrando em contato, a gente fala. Mas em março é certo o nosso curso de tanatopraxia em Salvador, porque vai ser algo inovador, tá? Não vai ser somente um curso de tanatopraxia. A gente vai levar palestrantes para falar um pouco sobre o luto, porque o luto não é só de quem perdeu o ente querido. Você tá lidando com a morte. Como é que fica a sua cabeça? Né? Em relação a isso. Então, a gente vai levar palestrantes e vão falar, abordar o tema. Vão falar sobre empregabilidade também no meio. Salvador, acredite, para Salvador inteira só tem 3 clínicas de tanatopraxia. É mesmo. Então, é bem rotativo. Mas também existem as funerárias que você pode trabalhar. Mas as funerárias não são clínica. Elas têm que levar para a clínica. Mas existe o serviço funerário. Meu parente morreu hoje de manhã, eu quero enterrar de noite, não preciso fazer tanatopraxia, não quero que faça aspiração, não quero que faça nada. A funerária ornamenta. Você pode trabalhar na funerária. Então, são várias funerárias que tem em Salvador. Então, o campo, ele é vasto. Eu tenho que, ser um pouco persistente para poder achar um emprego, achar área. Existem cemitérios, que os próprios cemitérios hoje em dia já tem a clínica que já faz tudo, né? Faz a remoção no hospital ou no IML, leva para o cemitério, ornamenta, faz o que tem que fazer, todos os procedimentos da tanatopraxia e entrega para a família. Então, tem isso também. Mais alguma coisa, Dani, que você gostaria de falar, pessoal? Realmente para vocês não desistirem. Se vocês querem alguma coisa não só em relação à tanatopraxia, não desistam. Daniela, você pensou em desistir? 1000 vezes. É mesmo. Até essa semana eu pensei em desistir. Porque tudo tem um empecilho, mas a gente não desiste, tá? A gente só pensa. Mas quando você vê as coisas acontecendo, como nós vimos, a gente se anima. Então, eu tô na área, não é para ser somente um tanatopraxista. É para poder, da maneira certa, ensinar as pessoas que queiram ser tanatopraxista a agir da melhor maneira, agir da maneira certa, né, da maneira correta, digna, para dar dignidade àquela pessoa que se foi. Maravilha. Dani Tanato. É uma rede nova, tá, gente? Eu, como designer, eu faço o espeto, não é de pau, não. Eu fiz as minhas coisas, mas é nova. Ela ainda tá em construção, ainda não pude parar para dar uma impulsionada nela, mas tem o Dani Tanato, que você me acha lá só com temas dessa área mesmo, de tanatopraxia. Que massa. Obrigadíssima, Dani, por ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço. Obrigada a você que chegou até aqui agora no nosso canal. Não se deixe de se inscrever, já dá o like, segue lá também, Dani Tanato. Sem medo, tá, gente? Por favor, porque todo mundo vai morrer um dia. É a única certeza que a gente tem, né? Um Nada, beijo, beijão, venha também tá, as gente? outras atividades, outras profissões. Fique com Deus.